Estamos ao vivo. boa noite, mãe. Mais uma vez, graças a Deus, ao vivo, aqui no nosso canal do Facebook e respondendo as perguntas das mãezinhas de adolescentes. Para quem está caindo aqui de paraquedas e não me conhece, tem sempre gente nova aparecendo. Meu nome é Valquíria Lobo. Eu sou mãe do Tiago, que a semana passada fez 32 anos, e da Thalita, que fez 18. E também tenho uma experiência de quase 20 anos lidando com adolescentes no movimento escoteiro. Sou chefe voluntária de escoteiros faz quase 20 anos e tenho descoberto um mundo bem paralelo relacionado aos nossos adolescentes. E eu tenho me visto numa situação assim bastante privilegiada de conseguir entender as aflições, né, as dúvidas, as angústias dos pais de adolescentes, porque eu própria passei por duas, né? E com o Thiago foi bastante desafiador, porque eu era muito jovem quando ele estava passando pela adolescência, então me faltavam recursos, né, para saber lidar de uma maneira mais inteligente, de uma maneira mais assertiva com a adolescência do meu filho. E, por outro lado, eu entendo bastante o lado dos adolescentes. Primeiro, porque a minha adolescência foi bastante marcante, né? Ainda trago lembranças muito vívidas da época em que eu era adolescente, justamente pelo fato de ter engravidado naquela época, então tudo ficou muito mais intenso, muito mais vívido na minha memória, né? E também por conviver com eles de uma maneira tão próxima, a gente acaba formando um laço de amizade com os adolescentes, né? Os chefes de escoteiros têm um papel assim como se fosse de um irmão mais velho, sabe, assim, aquela pessoa assim que tem um pouco mais de juízo, um pouco mais de experiência, mas que brinca junto, que está ali no meio da bagunça. Então eles acabam assim confiando na gente, e aí ao redor de uma fogueira, conversando depois de um acampamento, eles costumam abrir o coração e aí a gente entende o lado deles, né? E por isso eu tenho vindo aqui toda segunda-feira, às 21 horas, para responder as perguntas, as dúvidas, as angústias das mães que sentem, eu costumo brincar, né? Que sentem que não reconhecem mais seus filhos. Parece que veio uma nave espacial, abduziu seu filhinho, aquela criatura carinhosa, que beijava, que abraçava, que não vivia sem a mãe, que parecia que o centro do universo dele era a mãe, e de repente ele não quer mais saber, tem vergonha, se tranca no quarto, parece que colocaram um ET no lugar, porque você não consegue mais nem reconhecer, nem conversar com aquele ser que já foi assim o seu amiguinho mais chegado, né? E então a gente vai respondendo as perguntas, e se vocês tiverem mais perguntas, podem colocar aqui também, tá bom? E a gente vai conversando, tá certo? Então vamos lá. Primeira pergunta de hoje. Meu filho vai fazer 15 anos e quer usar brinco. O que você acha disso? Então, na verdade, assim, existem várias linhas, né? Várias frentes. Algumas religiosas que são mais rígidas, né? Que têm alguns preconceitos com relação a isso. Mas se você for pensar bem, essa questão dele ser um rapaz e usar brinco, por que que menina pode e menino não? Quando a gente estuda a respeito de sociologia, né, até um pouco de filosofia, a gente acaba, história, a gente acaba descobrindo que são simplesmente convenções. A gente combinou que meninas vão usar brincos, eu estou usando meus brincos aqui, ó, né? Tenho orelha furada desde que, acho que tinha uns 3 meses, acho que nem isso, minha mãe já furou minha orelha, e os meninos não. Foi uma convenção, foi uma coisa que a gente combinou, os seres humanos combinaram. Olha, meninas usam brincos, meninos não. E ficou decidido assim, né? Só que as gerações passam, os tempos mudam e a gente vai repassando de uma geração para outra as nossas verdades, as nossas preferências, não é? E aí, às vezes, quando vem alguém com uma ideia diferente, a gente meio que se choca. E tem algumas religiões que são bastante rigorosas, bastante rígidas em relação a isso, e não estou aqui para criticar nenhuma religião, acho que todas são excelentes,
né? Mas a gente fica realmente preso nesse preconceito, né, de que menino não pode usar brinco. Essa é a minha opinião, tá? E eu tenho percebido assim que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente verifica o que é convenção social, o que é o combinado e o que é. Olha aí o chefe Alfredo. Oi, querido, bem-vindo. Muito obrigada por você estar aqui, viu? Um grande abraço. Se tiver dúvidas aí, pode perguntar que a gente responde, tá bom? Obrigada por estar sempre acompanhando. Então, eu estava dizendo, a pergunta, chefe, eu não sei se você ouviu, meu filho vai fazer 15 anos e quer usar brinco. O que você acha disso? Eu estava dizendo que é uma mera convenção social, né? Que tem muita religião que é bem rigidamente contra, né? Mas a gente também traz muito preconceito que a gente herda. Simone Busato, você por aqui, minha coisa linda. Oi, chefinha. Oi, chefão. Sempre alerta, querido. Sim, que bom ver você por aqui, meu anjo. Um abraço. Obrigada por estar aqui. E eu estava dizendo que isso realmente, o que eu acho, né? Você perguntou o que eu acho. Eu acho que é simplesmente uma convenção que meninas podem e meninos não. E a gente fica meio preso à herança que a gente tem, né, das coisas que a gente acredita. Na época dos nossos avós, por exemplo, se um rapaz resolvesse usar brinco, ele certamente estaria dando indícios de que ele era uma, como é que falava antigamente? Flosô? Como que eram as palavras? Mariquinha, coisas assim, né? Peraí só um pouquinho. Desculpa, precisa chover em Ribeirão urgentemente, senão não vou ter voz para continuar fazendo as lives. E a gente herda, né, esses preconceitos, esses conceitos prévios de que homem que usa brinco, na verdade, não está firme na sua masculinidade. Os nossos avós certamente tinham essa opinião e era uma coisa que não dava muito para discutir. Olha o chefe Alfredo falando, é verdade. Deus me livre de usar brinco antigamente, né? Já era taxado de maricom. E, na verdade, não tem nada a ver, né, gente? Não é nos acessórios que a gente usa, não é na roupa que a gente usa que a gente define quem a gente é em essência, né? E os adolescentes, especificamente, eles vivem uma angústia muito grande. Eu percebo, assim, muitos pais, principalmente lá, né, do grupo de escoteiros, ou do grupo da escola, eles reclamam que filho adolescente é aborrecente, né? E eu fico chateada, assim, um pouquinho chateada com essa expressão, porque eu fico com dó, sabe, dos... Olha, Aline, Karen, Andréia, você por aqui, que bom, gente. Obrigada por estarem aqui, viu? Eu fico chateada quando fala aborrecente, porque, na verdade, como eu estou muito perto deles e eu vejo o lado deles, eu percebo como é que funciona essa relação do ponto de vista deles também, eu percebo que é uma angústia muito grande. Eles estão vivendo um processo de mudanças físicas, isso não é novidade para ninguém, todos nós percebemos essas mudanças, né? Só que o psicológico, o emocional, não evolui com a mesma rapidez. Então, eles não se reconhecem, eles ficam meio inseguros a respeito da sua própria formação física. Eles estão buscando, nessa fase, encontrar o seu lugar ao sol e descobrir quem eles são de verdade. Por isso, aquele afastamento um pouco das relações com a família, eles ficam um pouco mais afastados mesmos, eles querem saber a referência de outras pessoas de fora, principalmente os amigos, né, da mesma faixa etária. E por que essa proximidade tão grande e essa necessidade tão grande de ficar próximos dos amigos? É porque com os amigos eles se sentem compreendidos. Nós adultos, nós meio que esquecemos um pouco, sabe, como é ser adolescente. Como a gente já passou por tudo aquilo, e eles têm, assim, uns comportamentos meio dramáticos, né? Tudo para eles é o fim do mundo, e eles ficam muito desesperados por coisas que nós adultos já sabemos que não é assim o fim do mundo, que não é tão difícil, que vai dar tudo certo. Então a gente meio que
menospreza, que não dá o devido valor, né? A gente dá, não dá a devida importância. É como se a gente subestimasse os problemas que eles estão vivendo. A gente costuma dizer, né? Ah, você está preocupada com o boletim? Espera até ver os boletos. A gente sempre acha que a nossa dor, a nossa preocupação, o nosso problema é maior do que o deles. E, na verdade, se você for tomar assim, né? Comparar os dois em pé de igualdade, dá para entender por que os pais pensam assim. E também porque a gente já passou por aquilo e a gente entende que não é tão difícil. Só que como eles têm um tamanhão muito quase de adultos, né? A gente não percebe que apesar daquele tamanhão, apesar de estar numa fase em que o desenvolvimento cognitivo deles está no ápice, eles ainda estão psicológica e emocionalmente se formando, eles estão saindo da infância naquele momento e não se tornaram adultos ainda. Então é uma angústia muito grande que eles vivem, que eles têm que lidar com aquilo todos os dias. Eu falo, né? É uma TPM constante, uma TPM que dura aí 10 anos. É terrível você lidar com isso, com essa oscilação de humor. Uma hora você está achando tudo lindo, outra hora você está achando tudo o fim do mundo, tudo está terrível, você não sabe como vai ser. A Simone está dizendo, Andréia. Oi, chefinho, hoje consegui pegar ao vivo. Ai, que bom, Déia. Você também, né? Professora, lida aí com as crianças, e lida também, né, com os escoteiros. Estou com saudade de vocês, a gente precisa acampar juntos, né? E Simone, bem isso, com os pais separados é pior ainda. Nesse, vivi isso também, é bem difícil. E eles vivem essa angústia, né? Então, o que acontece? Eles estão procurando o lugar deles ao sol. Eles sempre acham que eles são feios, eles sempre acham que eles não vão conquistar. A autoestima deles fica muito abalada na época da adolescência, e por isso, de vez em quando, eles querem. Sabe a gente, nós mulheres, quando a gente assim tá meio jururu, meio assim, não estou me sentindo muito bonita, a gente não quer mudar o cabelo, aí pinta de outra cor, corta de outro jeito. Tem mulher que parece camaleão, né? Cada hora tá de uma cor. Isso daí é o quê? É uma busca por aumentar a sua autoestima, por aumentar a sua autoconfiança, isso é normal. Colocar o brinco para o rapaz nada mais é do que buscar algum recurso para se destacar da multidão, né? Porque ao mesmo tempo que eles querem ser parecidos, eles também querem ser diferentes. E eles lidam com essa dualidade, né? Essa coisa conflitante e ao mesmo tempo desafiador, que é encontrar quem eu sou de verdade, me destacar dos outros rapazes, afinal de contas, eu preciso, né, conquistar as gatinhas, e as moças também precisam conquistar os gatinhos, né, elas começam a ter aquele interesse pelo sexo oposto. Então, usar o brinco, mãe, nada mais é do que uma tentativa de aplacar um pouco essa angústia constante com que eles têm que lidar nessa fase, e muitas vezes eles se sentem sozinhos lidando com isso, né? Eles se sentem um pouquinho mais aliviados quando eles estão com os outros amigos e eles percebem que também vivem essa mesma dor, essa mesma angústia, né? Então, eu acho que usar brinco não tem nada demais, nem para menino, nem para menina, né? E se eu fosse você, eu apoiaria, eu deixaria usar, eu acompanharia para que fizesse esse furo num lugar que preza pela higiene, que presta atenção na questão, né, da saúde. Aí tem gente que está concordando comigo, fazendo um likezinho aí. Obrigada, viu, gente? Gosto muito quando vocês fazem isso. Me sinto como se a gente estivesse conversando aqui. Viu? Então, essa pergunta é isso. Eu acho que não tem nada demais. Eu acho que a gente ainda está preso às convenções de antigamente, que não são necessariamente verdades, foram apenas opções, né? Combinou-se, convencionou-se que menina usa brinco e menino não. E os nossos antepassados, né? Os nossos avós, talvez nossos pais ainda tragam forte esse preconceito. E eu acho que a gente precisa estar um pouco mais
apoiando esse momento difícil dos nossos filhos. E tem mais aquela questão, né? A gente precisa escolher as lutas que a gente vai lutar. Se a gente for lutar todas as lutas com os nossos filhos adolescentes, a gente não vai fazer outra coisa na vida que não brigar com eles o tempo todo. E isso não é bom. Tá bom? Vamos ver uma outra pergunta. Essa é mais longa. Vamos lá. Tenho um filho aborrecente, que em dezembro faz 15 anos. Tive ele muito nova. Aos 15 fui mãe. Olha, eu também. Eu engravidei com 15 do Thiago. Nasceu prematuro, pesando apenas 900 gramas. Nossa, pequenininho. Quando pequeno, brincávamos muito. Corria na rua com ele, dava carinho, atenção e cuidava muito bem. Só que chegou uma idade em que aprendeu a mentir. Odeio mentiras. Tudo que fazia, escondia, ou dizia que outra pessoa que tinha feito. Perdi a confiança em uma criança que na época só tinha 9 anos. Ai, 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 hein? Hoje, com 14, não parou de mentir. Nem com todos os castigos do mundo, inclusive surras, quando a situação é mais grave. Chegou um tempo em que eu mal conseguia olhar para a cara dele. Conversar como mãe e filho, então, era raridade, até que comecei a imaginar minha vida sem ele. Como seria, se eu chegasse em casa e recebesse a notícia que algo de ruim tivesse acontecido a ele? E chorava sempre. Redescobri o tamanho do amor que tenho pelo meu filho. Hoje, o maior problema com ele é o jogo. Ele deixa até de comer por causa dessas porcarias. Tomei celular e ele começou a jogar no PC. Mesmo eu dizendo que não era para mexer, apagava o histórico para eu não ver. Até que esses dias começou a perder aula por causa de jogo. Agora tiramos o cabo do PC, mas ele fica atrás dos primos para usar os celulares deles. Não sei mais o que fazer. Ontem mesmo tive uma conversa com ele, sem gritos, apenas perguntando o que quer da vida, mostrando os erros dele e falando: nada disso vai levar ele para algum lugar bom no futuro. Espero de coração que ele mude. Amo meus filhos e meu maior sonho é mergulhar deles no futuro. Sou muito rude, do tipo escreveu, não leu, pau comeu. Ah, eu conheci alguém assim. Mas quero me tornar amiga, além de mãe. Ai, mãezinha, parece eu falando de mim no passado. Eu te entendo completamente. Te entendo completamente. Gente, a Simone conheceu o Thiago quando o Thiago era adolescente. O Thiago mentia, mas ele mentia com uma certeza, com uma tal propriedade, que às vezes eu achava que eu tinha enxergado errado, que eu tinha entendido alguma coisa errada. Eu chegava a acreditar que eu estava enganada, mesmo quando eu vi o que acontecia. Eu achava que ele poderia estar certo com tanta convicção que ele mentia. Ele chegava a me convencer das meus próprios, eu duvidava dos meus próprios olhos. Era uma coisa de louco. E também era uma coisa que me preocupava demais, assim como você, mãezinha. E eu entendo quando você diz essa questão da gente meio que ficar com raiva e perder um pouco é como se a gente deixasse de amar um pouco. A gente fica com tanta raiva, né? A gente briga tanto, a gente fica tão. Tem tanto conflito que acaba meio que achando que não gosta mais do próprio filho, né? Eu te entendo, eu já senti isso também. E legal esse exercício que você fez de imaginar, né? Se um dia ele faltasse, se um dia acontecesse alguma coisa, porque aí a gente acorda, né? A gente fica parando de procurar pelo em ovo, de se preocupar com algumas coisas que, se a gente colocar numa perspectiva maior, acaba nem sendo tão grave assim, né? Eu já falei em alguns vídeos. Olha, chefe Maísa, chefe Frigo, que bom que vocês estão aqui, gente. Obrigada, viu? Obrigada pela companhia, por prestigiar aqui e me ajuda bastante vendo vocês aqui comigo, viu? Um abração. Eu estava dizendo a respeito de mentiras, né? É, os nossos filhos, eles mentem por duas razões principalmente. A primeira é porque eles não querem nos decepcionar. Eles percebem assim que a gente dá muita bronca, a gente, né, fala muito, a gente trabalha demais, se esforça demais, faz coisas demais por eles,
E quando eles percebem que vão fazer alguma coisa, ou que fizeram alguma coisa que acham que a gente vai ficar decepcionado, eles não querem nos causar essa dor. E aí eles ficam querendo evitar essa situação. Eu sei que não é o certo, a gente sabe que não é, mas é difícil, né, encarar, falando, assumir, né, não, eu errei e ver que a mãe vai ficar chateada. Tem uma mãe que uma vez falou assim, olha, eu conversei com a minha filha a respeito de sexo, né, então assim, eu falei para ela, filha, quando você começar a sua vida sexual, você pode contar para a mamãe, eu vou sofrer muito, vai ser muito difícil para mim, mas eu prefiro que você me fale, porque pelo menos eu vou poder te orientar. Gente, vocês acham que essa filha, quando chegar o momento de iniciar a vida sexual, vai ter coragem de falar para a mãe? Se a própria mãe já falou para ela que vai sofrer muito, que vai ser muito difícil para ela, no sentido assim de que reconhecer que o bebezinho não é mais bebezinho, que já cresceu, que já tem uma vida sexual ativa, né? É difícil para os pais admitirem, né? Entenderem e aceitarem esse momento. A gente sabe disso. Só que os nossos filhos não querem nos magoar. Por mais que às vezes pareça diferente, pareça o contrário, na essência, dentro do coração, eles realmente não querem nos magoar, não querem nos decepcionar. E o outro motivo é que eles não querem arcar com as consequências das coisas que eles fizeram, porque eles ainda estão aprendendo a lidar com as coisas, né? E a gente, lógico, a gente tem que educar, que orientar, né? Que falar o que é certo e o que é errado, é o nosso papel de pai. Só que às vezes a gente quer exigir deles uma rigidez tão grande que às vezes a gente esquece que nós mesmos não somos assim tão infalíveis, né? Exemplo clássico: o brigadeiro, o regime, a academia. A gente não quer comer aquele brigadeiro maldito, mas ele passa sambando assim, rebolando na nossa frente, bem na cara da gente, quando a gente vê, né? A gente está lá numa festinha, fala, não, não vou comer, porque eu estou de regime, é janeiro, eu quero ficar magra. Aí vai numa festinha e passa bandeja de brigadeiro para lá, e passa a bandeja do brigadeiro para cá. Gente, ninguém é de ferro, a gente vai lá e come, depois morre de culpa. Se nós fôssemos o adolescente e a mãe da gente, não a nossa consciência, tivesse falado que a gente não deve comer esse brigadeiro, porque faz mal, porque é ruim para o nosso futuro, e a gente soubesse que ela tem toda a razão, mas chegasse lá na hora, a gente não resistisse e comesse o brigadeiro, você acha que a gente ia ter coragem de chegar na mãe e falar, mãe, come o brigadeiro? A gente ia esconder, a gente ia mentir, a gente ia ter vergonha. Eles mentem porque eles têm vergonha de ter falhado. E eles ainda não estão no controle. Se nós adultos, que somos mais maduros, mais experientes, não temos total controle das nossas emoções, dos nossos atos, imagina uma pessoa que está numa fase do desenvolvimento que ela própria vive um turbilhão emocional, hormonal, constante, que a gente fala assim, eu não entendo os adolescentes. Mas, gente, nem eles se entendem muito menos. E às vezes eles se sentem o máximo, né? Aquele poder né, de onipotência, que ele pode tudo, que nada vai acontecer com ele, porque ele não é como os demais, e às vezes ele se sente assim, a pior pessoa do mundo, o mais feio, o mais sem graça, nada da vida dele tem graça. Essa oscilação de neurotransmissores, os hormônios, né, que tem dentro do cérebro, na composição química mesmo do corpo do adolescente, torna essa situação muito mais difícil, né? Então, a mentira para o adolescente, eu não estou dizendo que está certo, gente, eu não estou dizendo para a gente passar a mão na cabeça e mentiu tudo bem. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que quando a gente vai com muita rigidez, com muita preto no branco, em se tratando de adolescentes e das dificuldades que eles têm em fazer ainda o que é certo, a gente acaba afastando. E aí, no lugar dele falar a verdade, ele vai querer justamente mentir, fugir daquela situação em que ele tem que admitir a falha que teve, a falta de
de força de vontade que ele teve, porque ele não tem a intenção de fazer errado. É que quando ele vê, ele não teve o autodomínio, o autocontrole de fazer o certo. E às vezes os amigos influenciam, e aí a galera bota pressão e ele acaba cedendo e faz o que é errado, né? Então essa questão, ela é bem delicada. E quanto mais você pressionar, quanto mais você colocar a questão da mentira como um pecado mortal, mais ele vai tender a esconder as coisas de você, né? Parece anti-intuitivo. Quanto mais a gente briga, quanto mais a gente bate nesse ponto, pior fica. Então você vê, você batia no seu filho, eu não estou te recriminando, tá? Eu fazia isso com o Tiago. Eu sei exatamente o que você está passando, porque eu passei por isso também, e eu tenho certeza que muitos pais passam por isso também, de não querer bater, de saber que existem recursos mais eficientes, melhores, mais nobres, mais produtivos, mais assertivos, né, para educar de uma maneira correta, que vá alcançar os nossos objetivos sem acabar com a autoestima do nosso filho e sem fazer com que os nossos laços afetivos sejam afetados, mas a gente não aprendeu, ninguém ensinou a gente como é que se faz isso. Então não se sinta julgada, não se sinta criticada, tá? Pelo amor de Deus, não é essa a minha intenção aqui, eu não tenho nem moral para uma coisa dessas, né? Errei muito. E as coisas que eu sei hoje, eu gostaria de voltar atrás e fazer diferente, mas não tem, né, condição. Tem máquina do tempo, não tem gênio da lâmpada, mas eu sinto que eu posso contribuir com quem está passando por isso nesse momento. Por isso que eu venho aqui ensinar, porque eu gostaria de ter ouvido essas dicas quando eu estava vivendo exatamente a situação que você está vivendo hoje, mãezinha. Então, por favor, não fica triste comigo, não estou te criticando, tá? Eu me solidarizo com a sua situação. Eu sei exatamente o que é a gente não ter mais alternativa, não ver mais uma saída. Tem hora que eu pensava assim, meu Deus, eu ponho no colo, eu brigo, eu xingo, eu dou castigo, eu bato. O que eu faço? Eu não vejo mais um caminho por onde caminhar, né? E às vezes a situação dentro de casa vai ficando tão fechada, tão complexa, tão tumultuada que a gente não consegue ver uma luz no fim do túnel. E aí a gente acaba perdendo as estribeiras, né? Ah, Alessandra, meu filho tem 18 anos. A educação foi a avó que deu, uma educação permitir tudo. Hoje está difícil conviver. Não me ajuda em nada e não aceita ser chamada atenção. Dorme o dia todo e joga a noite toda. Eu não estou aguentando mais. Oh, Alessandra, eu te entendo, amiga. Olha, tem muitas mães que passam pela mesma situação. Eu fiz um, eu fiz um vídeo lá no YouTube falando como é que você pode fazer para se aproximar do seu filho adolescente e fazer com que ele te ajude nas tarefas domésticas, tá bom? Depois você procura lá, YouTube, barra C de canal, barra de novo, Valquíria com WK, Lobo, tá? Procura lá, como fazer com que seus filhos te ajudem, tá? Tenho certeza que vai te ajudar. E realmente, permitir tudo não é a solução, definitivamente. É, a gente não pode negar tudo, tá? Porque eles estão numa fase em que eles estão desenvolvendo a autonomia. E para desenvolver a autonomia, quem é chefe escoteiro tem bastante aqui, sabe? A gente precisa deixar que eles tomem decisões, deixar que eles escolham as coisas, mas tudo dentro de uma margem, de um parâmetro. Não é assim, escolha livremente. Existe uma margem de segurança que a gente precisa dar para os nossos filhos, porque senão eles se sentem abandonados. Quando é permitido aos filhos que eles façam tudo, a gente acha que eles vão ser felizes, mas na verdade não. Eles vão se sentir é, como se ninguém gostasse deles. Porque no fundo, eles sabem o que faz mal e o que faz bem, né? E quando a gente permite tudo, lá no inconsciente deles, eles se sentem abandonados. Eles se sentem, será que ninguém gosta de mim? Né? Será que ninguém se importa se eu estou fazendo isso?
Então, permite tudo definitivamente não é o caminho. Eles ainda não têm a maturidade, o discernimento, né? E nem fisicamente o cérebro deles está pronto para tomar algumas decisões, para pensar em algumas consequências. Eles precisam do nosso apoio, sim, nesse momento da adolescência ainda, porque eles não terminaram sua fase de crescimento, de desenvolvimento, para se tornarem adultos, né? Isso vai acontecer aí depois lá mais ou menos pelos 25 anos, né, que vai terminar a formação física do cérebro, do órgão, né, que vai fazer depois aquelas ligações, aquelas sinapses dessa parte do cérebro aqui na frente, que é a que faz com que eles tenham juízo, né? Então a gente precisa tá junto. Viu, mãezinha Alessandra? Procura depois esse vídeo lá que vai te ajudar. Como é que a gente faz para convencê-los a nos ajudar. É um jeitinho, sabe? Não adianta exigir, não adianta ir com ferro e fogo, porque não funciona. Acho que você já percebeu aí, né? Tá bom? Então, a mãezinha dessa pergunta que eu estou respondendo hoje, ela também fala da questão dos jogos, né? Que o filho está meio que viciado. Olha, mãe, essa questão dos jogos, eu até tenho um e-book que eu criei, dando dicas assim bem bacanas de como fazer seu filho deixar um pouco esse excesso da tecnologia, porque a tecnologia é uma bênção na nossa vida. Se não fosse tecnologia, nós não estaríamos conversando aqui agora. Eu não poderia levar essas palavras assim, né? Talvez de conforto, dessas dicas que talvez dê alguma luz aí para alguma mãe, né? Se não fosse a internet. Porque no um a um ali com as mães dos meus escoteiros, eu não estava mais dando conta, 24 horas por dia não estava mais sendo suficiente, né? Então, quando eu descobri a internet, falei, meu Deus, por aqui a gente consegue falar com todo mundo. E quem não pode vir ao vivo, ver gravado depois, quando puder, fica bem mais prático. Tecnologia é uma benção. Só que como é recente na nossa vida e a gente ainda não está acostumado a lidar, os nossos filhos acabam se tornando um pouco reféns, principalmente dos jogos. E por quê? Também por uma série de questões que eles estão passando relacionados às oscilações de dopamina, por exemplo, que é o hormônio do prazer, né? Vocês percebem nos adolescentes uma postura assim que nada tem graça? Tudo é um tédio, não tem nada para fazer, ai, que saco, nada parece que tem encanto. Vocês percebem essa visão nos filhos adolescentes de vocês? Dá um joinha para mim se você percebe isso. Sabe o que acontece? A oscilação hormonal que tem dentro dele é como se fosse uma droga. A dopamina, ela mantém o nosso cérebro naquele estado assim de prazer, de satisfação, de felicidade. Ó os joinhas, o pessoal tá concordando comigo. É uma apatia, né? Uma preguiça de viver, parece. Isso é um problema que eles têm nessa fase da adolescência de oscilação dos hormônios, né? A dopamina é um desses neurotransmissores, hormônios, que fazem com que a gente se sinta satisfeito, se sinta bem, se sinta pleno, né? E os adolescentes, eles às vezes têm o que chamam, os neurocientistas chamam de sequestro de dopamina. Simplesmente os níveis de dopamina desce assustadoramente. E aí eles precisam cada vez de coisas de mais adrenalina, é por isso que eles vão atrás de coisas perigosas, esportes radicais, desafios daqueles que dão medo, né? Porque isso sim provoca neles aquela excitação. Então, eles precisam cada vez mais dessas coisas para que eles se sintam assim, né, vivos, sintam prazer. Por isso que eles fazem tantas loucuras, né? É porque os níveis de dopamina que eles têm no cérebro é muito baixo, tem hora, né? E o jogo, ele é um fornecedor, assim, ilimitado desse prazer. Aquelas luzinhas, aquela coisa brilhante, colorida, aqueles sinaizinhos sonoros de que está ganhando, aquela competição. Tudo isso provoca em todas as pessoas, na verdade, né? Mas nos jovens mais, eles estão sob maior fragilidade nesse sentido, né? Provoca essa emoção, esse prazer que falta na vida deles por causa dessa oscilação da dopamina, sabe?
Então, assim, existem maneiras de você estabelecer regras, combinar, fazer uns combinados com eles, para que não haja um abuso desses jogos, né? Essa questão, mãezinha Alessandra, que você falou que ele dorme o dia inteiro e passa a noite toda jogando, também é uma questão hormonal, sabia? Eu, eu fiquei muito chateada comigo mesma quando eu descobri que, na verdade, os adolescentes eles têm uma necessidade de sono muito grande, né? Só que, ao mesmo tempo, eles passam a noite toda acordados, se deixarem, não é? E sabe por que que é isso? É a melatonina, que é o hormônio que faz com que a gente tenha sono e vá dormir. Elas chegam mais tarde durante o dia para os jovens. Então, eles viram meio noturnos, sabe? Demora para eles terem sono à noite. E aí eles ficam jogando, eles ficam, né? E quanto mais joga, mais adrenalina joga no cérebro, né? Mais adrenalina sobe. Com adrenalina a gente não consegue realmente baixar né, o nível, aumentar a melatonina para a gente conseguir ter sono e dormir. E aí, às vezes, roda a noite jogando. E, obviamente, como tem a necessidade do sono justamente por causa do desenvolvimento, né, físico e interno que está acontecendo no corpo do nosso filho, ele precisa de sono, ele precisa de boas horas de sono para dormir e se desenvolver. Então ele acaba dormindo muito durante o dia. Aí quando vem aquela preguiça, aquela leseira, e eu falei que eu me senti muito triste comigo mesma quando eu descobri isso, porque eu chamei o Tiago muito de preguiçoso, muito, muito, muito de preguiçoso. Eu rotulei meu filho de preguiçoso durante toda a adolescência dele. E, na verdade, ele nunca foi preguiçoso. Hoje em dia, inclusive, é uma das pessoas mais trabalhadoras que eu conheço. Não é porque é o meu filho, mas ele realmente é um rapaz que não tem medo de trabalhar, trabalha fixo. Já, já teve empregos assim de acordar às 5 horas da manhã para ter que trabalhar, abrir academia, abrir padaria, quando tinha 14 anos ainda, sempre foi muito trabalhador. Só que por causa dessa característica, Alessandra, que você está dizendo, né, de dormir o dia inteiro, não querer fazer nada durante o dia, aquela letargia, aquela preguiça, né, de viver, e ao mesmo tempo passar a noite toda jogando, eu chamava ele muito de preguiçoso, meu filho. E depois é que eu vim a descobrir que não é preguiça. São situações que eles passam e que a gente precisa ajudá-los a organizar, tá bom? Por exemplo, se ele passar a noite toda jogando, como é que vai para a escola no dia seguinte, né? E se ele precisa ir para a escola, ele precisa dormir pelo menos umas 8 horas por noite para ele suprir a necessidade, né, dele de adolescente. Adolescente precisa, sim, dormir no mínimo 8 horas por noite. E às vezes eles precisam até de mais do que isso. Assim como os bebês e alguns idosos, né? Os idosos também têm uma necessidade maior de sono, parece. Os adolescentes também têm, né? E a gente precisa organizar a rotina deles, ensiná-los de uma maneira tranquila, que não seja cobrando, que não seja fazendo com que eles se sintam ainda mais inadequados. Porque é esse o grande problema, viu? Tanto aquela mãezinha que eu estava respondendo a pergunta, né? Que teve o filho muito cedo e que briga muito com ele, que agora ela diz que ele está meio que viciado nos jogos. E ela disse, né, que não sabe mais o que fazer e que teve uma conversa com ele sem grito, significa que ela grita bastante com ele, e eu entendo, eu gritei muito com o Tiago, eu entendo perfeitamente que a gente perde a cabeça, apenas perguntando o que quer da vida. Ele não sabe, mãe. Essa é uma pergunta cruel para a gente fazer para um adolescente. Ele não tem a menor ideia do que ele quer da vida. Nessa fase é tudo muito nebuloso, tudo assim, parece tudo muito confuso na cabeça dele, sabe? Ao mesmo tempo ele quer ser um astro do rock, por outro lado ele não se sente capaz nem sequer de ser, né, o atendente ali da lanchonete, né? Então, assim, ele não sabe o que ele quer da vida. E muitas vezes essa angústia de não saber o que quer da vida e ver chegando ali aquele momento de
ter que decidir o futuro, ter que decidir qual carreira vai seguir, qual vestibular que vai prestar. Tudo isso vai fazendo com que o jovem se sinta cada vez menos seguro da sua própria capacidade, com essas nossas atitudes que são simplesmente repetição do que nós aprendemos com os nossos pais. Nós fomos criados assim, né? E a gente não teve uma escola, não teve uma matéria na escola que nos ensinou como devemos educar os nossos filhos. A gente não teve isso. A gente simplesmente repete o modelo. E mesmo com todas as informações a que a gente tem acesso hoje, é difícil a gente mudar o nosso comportamento, porque a gente só viu acontecer no modelo dos nossos pais. Só que acho que está claro para todo mundo que o jovem de hoje em dia não é como o jovem de antigamente, né? Ele tem acesso a informações, acesso a alguns recursos que nós, quando éramos adolescentes, não tínhamos, né? Muitos pais eu vejo dizer, defender a questão da palmada, de educar batendo, porque eles dizem, olha, na época dos meus pais, eles só olhavam para mim e eu já, né, baixava as orelhinhas, colocava o rabinho entre as pernas e saía de fininho. Hoje em dia, os jovens peitam a gente, respondem, falam de igual para igual, e esse negócio, então, a diferença é que antes batia e hoje não. Não é verdade. Hoje a gente bate tanto quanto, né? Talvez um pouco menos, eu vejo cada vez mais pais, né, que estão dispostos a descobrir outras maneiras de educar que não seja batendo, né? Vejo, por exemplo, meu genro e a minha norinha, eles têm o meu neto mais novinho, que vai fazer 3 anos agora em outubro, e eles estão, assim, determinados a não bater, né? Mas, de vez em quando, né, a criaturinha tira os pais do sério, com 3 anos, né? Imagino que vai ser quando for adolescente. É difícil. Se a gente não se preparar, a gente não dá conta, né? De saber lidar de uma outra maneira, tá? Então, eu vou deixar, depois que terminar a live, eu vou deixar o link aqui do e-book para vocês baixarem, tá bom? É gratuito, tá? E lá tem umas dicas boas de como é que a gente faz para tirar um pouco os nossos filhos desse vício, né, da internet, dos jogos online e tudo mais. Tem jeitinho para fazer isso, e jeito que funciona. Se a gente for esconder o celular, tirar o celular, aí já tá, né, como é que tá fazendo? Tá tirando o cabo do PC. Essas coisas não funcionam, eles acabam achando maneiras, e quanto mais você reprime, mais eles vão querer, né? Que ele vai ter abstinência, né? Então, existe maneira de fazer, tá? Uma dica: procura ver se ele está cumprindo com as obrigações dele. Se ele está indo para a escola, se ele está fazendo as tarefas, se ele está cumprindo a parte dele em ajudar em casa, porque precisa sim ajudar em casa, e tem o jeito certo de fazer isso. Se ele está fazendo o trabalho dele, se ele pratica algum esporte, se ele tem atividades ao ar livre, um pouco na vida real, não tem problema nenhum deixá-los brincar um pouco no celular, tá bom? Jogar um pouco, também é uma maneira deles socializarem. Existem vantagens também, existem benefícios nos jogos online, nos jogos que eles estão aí o tempo todo. O que não pode é o excesso. O que faz mal é o excesso, quando acaba extrapolando os limites do aceitável, tá bom? Mas lá no e-book eu explico melhor a respeito disso, tá legal? Então, mãezinha, escreveu, não leu, o pau comeu. Eu também era dessas, né? E eu vim a descobrir tarde demais que esse modelo não funciona. Então, você vai ter que realmente descobrir outras maneiras de lidar com seu filho, né? Mesmo você sentando com ele, como você disse, e conversando sem gritar, mostrar os erros dele, ele já sabe os erros dele. Isso, esse sentar e conversar, mostrando os erros dele, falando que nada disso vai levar ele para lugar nenhum no futuro. Sabe qual é o nome disso? É sermão.
Ele estava do seu ladinho, sentadinho, te ouvindo, mas estava entrando por um ouvido e saindo pelo outro, mãe. Porque ele já sabe tudo isso, no sentido de que você já falou algumas vezes. Aí a gente acaba sendo o pai chato, porque a gente repete, 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 igual um gravador, né? E não é essa maneira que faz com que eles realmente mudem a atitude deles, percebe? É de outro jeito, é acolhendo, entendendo o que eles estão sentindo e aproximando, sabe? Não julgando tanto. A gente sempre tem um olhar muito crítico e muito de juiz para os nossos filhos. E eu sei que a gente não faz isso por mal, a gente faz isso porque a gente acha que é o nosso papel de orientá-los no sentido do que o que, que eles devem fazer, o que, que eles não devem fazer. Só que a gente erra na mão, a gente tem tanto medo de que eles vão, né? Sei lá o que, que vai virar no futuro, medo da gente perdê-los para as drogas, dele ser um Zé Ninguém, de ser um vagabundo, né? A gente tem tanto medo de que isso aconteça que a gente perde a mão na dose da crítica, do sermão. E é isso que acaba afastando o nosso adolescente da gente, e é isso que faz com que ele minta para a gente. Porque ele sabe a sua opinião a respeito dos assuntos, e ele vai cada vez mais querer esconder as escorregadas dele. Porque ele não quer te decepcionar e ele também não quer arcar com o que ele sabe que vem. Ninguém quer apanhar, né? Tá bom? Vamos ver se tem mais uma perguntinha aqui. Oi, estou um pouco cansada. Minha filha está namorando pela primeira vez. Nunca pensei que ia ser tão difícil. Impor limites, horários. Sempre imaginei que ela mesma iria ter esse discernimento, mas que nada. Ela está com 17 anos e faz 18 em maio. Dia desses me pediu para o namorado dormir lá em casa. Eu deixei, contanto que ele dormisse na sala. Ela não quis. Diz que não confio nela, que faz nada demais. Mas eu não consigo aceitar. Sei que mais dia menos dia ela vai iniciar sua vida sexual, mas aí não consigo. Acho que sou careta. Horas acho que estou certa. Na verdade, tem um conflito dentro de mim. Você já passou por isso? Estou sofrendo muito, sou muito dedicada às minhas filhas, vivo para elas e por elas. Preciso me libertar, mas está difícil. Ai, mãezinha, é muito difícil mesmo, né? É que, na verdade, a gente tem. Sabe, a gente tem uma visão dos nossos filhos meio romantizada. Às vezes a gente não percebe que eles cresceram, né? 17 anos, ela já é uma moça. Realmente, ela já pode até ter começado já a sua vida sexual, né? E a questão de deixar o namorado dormir em casa ou não vai de família para família. Cada família tem os seus princípios, as suas regras, né? E enquanto estiver na sua casa, ela realmente tem que seguir as regras da casa, né? E eles sempre vão achar isso, sabe? Que a gente não confia neles. E eles não falam isso como uma chantagem, eles não falam isso para nos convencer a deixar. Eles realmente sentem que nós não botamos fé na capacidade deles de se defenderem, na capacidade deles de fazerem o certo, sabe? Quando a gente fica preocupada porque o filho sai tarde e a gente diz: o mundo está muito violento, não é em você que eu não confio no mundo, tem muita violência aí, eu tenho medo de você sair à noite. Eles ouvem isso, mas dentro deles o que vem minha mãe não confia em mim, ela não confia na minha capacidade de me defender. E aí a autoestima dele fica abalada com isso. Só que a gente sabe o que não é bem isso. E por outro lado, um pouco a gente tem dúvida se ele sabe realmente se defender. A gente não vê eles crescerem. Professor deve passar pelo que eu passo, depois que a gente volta das férias e a gente encontra os nossos escoteiros, eles têm um crescimento assim tão absurdo em 3 meses, eles crescem de uma maneira tão assustadora e a gente leva um choque, porque eles, antes das férias, eram de um tamanho e voltam 10, 15 centímetros mais altos. A gente fica assim, meu Deus, o que aconteceu? Para de crescer, criatura.
Só que os pais que acompanham todos os dias não percebem esse crescimento. E da mesma maneira, a gente sempre vai ter os nossos filhos como os nossos bebezinhos, né? Tem até uma... Ah, Eliane Sarau, que delícia você por aqui. Cecília, obrigada, gente, por vocês estarem aqui acompanhando sempre, viu? Eu costumo ter uma piada muito engraçada, eu adoro, é antiga. Diz que tinha um motoqueiro, sabe daqueles assim, né, tipo metaleiro, com aquelas motos bem invocadas, aquelas roupas de couro cheia de arrebite, barbão, cabelão, grande o homem, né? Sim, né? Machão. E ele veio lá com a sua gangue na moto. Aí chegou na casa da mãe, foi pegar a prancha porque ele ia descer para o litoral com os amigos para surfar, né? E aí saiu lá aquela senhorinha, né? Meio quilo, pequenininha, enrugadinha, né? E falou assim pro filho, né? Na hora que ele estava indo embora com os amigos: Não me vá no fundão. Tipo, não vai entrar no mar, né? Até o fundo. Um homão daquele, né? Daquele já barbado, barbudão, né? Grande, homem formado já. E a mãe ainda dando recomendações: Não me vá no fundão. Eles sempre vão ser bebês para gente. A gente sempre vai achar que ainda tem mais alguma coisa para ensiná-los, que a gente ainda tem mais alguma coisa, algum conselho para dar. A gente não esgota isso. Tiago tem 32 anos e eu ainda me vejo é, terminando minha lição de casa com ele, como se eu não tivesse terminado de criá-lo ainda. Gente, é um homem formado, né? E eu ainda falo o nome va no fundão. A gente faz isso, né? É muito difícil para a gente perceber que os nossos filhos cresceram. E no caso da sua filha, você já tem a consciência, né? Ela já é uma moça. O que, que a gente tem que fazer nesses casos? Eu não vou falar aqui a decisão de deixar dormir ou não deixar dormir em casa. Isso é uma decisão pessoal. Cada família tem o seu estilo, né? E também não é a questão de confiar ou deixar de confiar. A questão que a gente sabe, a gente tem mais experiência, a gente sabe onde o calo aperta, a gente sabe onde está o risco, né? E às vezes a gente não tem muita coragem de falar com os nossos filhos a respeito disso, principalmente quando se trata de sexualidade. Dá uma vergonha, a gente se sente constrangido, não é assim? Também tem um vídeo que eu falo sobre isso lá no canal do YouTube. Nossa, já tem bastante vídeo lá, né? Tem bastante vídeo. Nas quartas-feiras, às 20 horas, lá no YouTube, eu faço umas lives assim, sobre um assunto só, mas eu vou mais fundo, aí eu dou dicas, dou passo a passo de como resolver, né? Aqui a gente faz assim mais um bate-bola, respondo algumas perguntas dos pais, vejo quais são as maiores angústias, dou algumas dicas, né? E lá tem um vídeo que eu falo exatamente como é que a gente aborda essa questão de falar sobre sexo com os nossos filhos. Sobre impor os limites de horário, essas coisas, mãe, eu sei o medo que você tem. Sabe como eu sei? Eu engravidei com 15 anos. Eu sei exatamente qual é o seu medo. Eu sei exatamente quais são as angústias, os seus pesadelos, o que tira seu sono. Eu sei perfeitamente o que é. E eu te entendo totalmente, totalmente. Entendo do fundo do coração. Mas o caminho não é proibir, o caminho não é impor alguns limites exagerados. Tem que pôr limite? Sim, mas o exagero não ajuda, ele atrapalha, né? Se você, eu não sei, você não comenta, né, que hora que você está colocando aí de limite, precisa haver uma negociação, sabe? Falar assim, chegue antes da meia-noite e pronto, e acabou, não funciona mais com os jovens de hoje em dia, ainda mais com uma moça de 17, quase 18 anos, né? A questão agora, ela precisa ser negociada. Vai sair com o namorado? Tá bom. Filha, que horas que você pretende chegar? Ah, mãe, não sei. Falei, não, assim não dá. A gente precisa combinar um horário, porque você sabe que eu me preocupo e eu quero você dentro de casa num horário que eu sinta que você está em segurança. Ah, sei lá, 2 horas.
Não, amor, 2 horas não é um horário razoável. Pode ser 11 horas? Ah, não, mãe, 11 horas a festa vai começar às 10. Às 11 horas é muito cedo. Tá bom, então como é que a gente faz? Meia-noite? Ah, mãe, é muito cedo. Não, mas se for chegar também às 2, não dá. Que horas? E aí, ai, 1 hora? Vamos fazer assim? Meia-noite e meia dessa vez. Ó, das 10, 11, meia-noite, meia-noite e meia. Para começar, tá bom. Vamos combinar assim? Faz esses combinados, sabe? E aí você combina com ela. Se você cumprir os horários, se eu ver que a gente entrou num acordo e que você está cumprindo a sua parte no que a gente está combinando, com o tempo a gente vai melhorando esse tempo aí, esse horáriozinho, tá? Então, vai cumprindo o nosso combinado, que você vai ver que vai melhorando para você também. Só impor desse jeito e acabou, não funciona. Você está vendo. Aí vai acabar o quê? Vai acabar em briga, em discussão, vai acabar com essa moça se revoltando, se agarrando mais ainda ao namorado. É isso que acontece. A gente sabe que a gente não faz por mal, mas se a gente insistir nessa abordagem, a consequência acaba sendo essa, e não é isso que a gente quer, né? O que a gente quer é que os nossos filhos sejam equilibrados, que eles passem por essa adolescência com riscos mínimos, né? E para isso a gente precisa se aproximar deles. E essa aproximação, ela não se dá nem deixando fazer tudo, né? Tem muita gente que confunde e acha que, eles são assim mesmo, isso vai passar, essa adolescência vai passar, é uma fase, vai passar. Gente, é uma fase, vai passar, mas ai de quem descuidar. Não é para deixá-los livres, leves e soltos, porque não é esse o caminho, tá? Eles se sentem abandonados e lá no futuro você também vai ser abandonado, provavelmente num asilo aí, viu? Porque eles precisam da nossa firmeza, eles precisam saber que existe um o mundo é tão fluido, né, nebuloso, é tudo tão assim sem fronteiras, sem limites. Eles precisam saber que existe uma base sólida em algum lugar. Essa base sólida tem que ser a família, tem que ser os valores que a família coloca. Então, esses limites, eles precisam haver, sim. Só que a maneira como a gente coloca esses limites, eles não podem ser do jeito que a gente tem feito, repetindo o modelo que os nossos pais fizeram. E também não é uma crítica aos nossos pais, eles deram tudo, tudo que eles tinham, eles deram o melhor que eles tinham. Nós hoje temos mais conhecimento, mais recursos, mais acesso a informações que os nossos pais não tiveram. Eles fizeram o melhor que eles podiam nas condições que eles tinham. E a gente tem condição de evoluir e não só repetir o modelo de antigamente, porque o mundo mudou e a gente precisa acompanhar essa mudança, né? Então o caminho também não é batendo, também não é proibindo, também não é impondo limites que daqueles que não deixa nada, que fica em cima, que cobra, que ressalta os defeitos da criança, do jovem o tempo todo, que põe o holofote em cima dos erros, das escorregadas. Eles estão cientes da incapacidade deles. O que eles precisam é de reforço positivo. Eles precisam que a gente os ajude a perceber quais são as qualidades que eles têm, quais são os pontos positivos em que eles podem firmar a, a, a personalidade deles. Só que a gente fica com tanto medo dos pontos negativos de se sobressaírem sobre os pontos positivos, que muitas vezes a gente esquece de focar nos pontos positivos e fica só no negativo. E é por isso que eles acham a gente tão chatas, tão repetitivas. E é por isso que eles se afastam tanto da gente, porque eles já estão se sentindo, entre aspas, né, um lixo em alguns momentos. E aí, quando chegam perto da gente, a gente está reforçando ainda mais aquilo que eles já sabem que não é legal neles. Por isso que eles se afastam tanto da gente e se aproximam tanto dos amigos, porque os amigos têm empatia, e têm empatia justamente porque passam pelos mesmos processos e entendem o quanto é difícil
acertar, o quanto é difícil satisfazer, né, a expectativa dos pais, dos outros, as nossas próprias, o quanto é difícil lidar com todas aquelas emoções conflitantes e borbulhantes dentro do coração, do cérebro deles, né? Então, o caminho é em apoiar, em dar parâmetros, mas sem essa violência que a gente tem repetido dos nossos pais, tá bom? Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Eu respondo essas perguntas aqui porque tenho recebido feedback de muitas pessoas que, ao, ao ouvirem a resposta das perguntas de outras mães, aí caem algumas fichas com relação ao próprio relacionamento com seus filhos, né? Olha o Vitor Gonçalves de Souza por aqui, tudo bom? Que bom que você está aqui. Obrigada, viu? Um super beijo para vocês, fica com Deus e a gente se vê quarta-feira lá no canal do YouTube às 20 horas, tá bom? Beijo, gente, fica com Deus. Tchau, tchau.